Vamos a um conto árabe. Adoro esse conto, ajuda muito a entender um monte de coisa que acontece com a gente. Era uma vez um sujeito que morria de medo da morte. Ele fugia da morte como o diabo foge da cruz. Até que um dia ele teve uma grande sacada. Já sei. Eu vou me mudar para o fim do mundo onde a morte nunca vai me encontrar. E assim ele fez. Vendeu tudo que tinha, colocou uma muda de roupa nas costas e partiu em viagem, longa viagem. Chegando exausto no destino, alugou um quarto numa hospedaria e caiu pregado num sono profundo. Até que no meio da noite ele escuta uma batida na porta. Puxa, quem é? Ele foi lá, abre a porta, era a morte, dizendo: que bom que você veio até mim e eu não precisei ir até você. A gente pode pegar a morte, que é um significante, é um símbolo, e preencher com várias outras coisas. Por exemplo, o medo de falhar. O sujeito que morre de medo de falhar, foge de falhar como o diabo foge da cruz. O medo de ter sucesso. O medo de ficar só. O medo de se relacionar. A pessoa que foge de se relacionar, porque se relacionar com outro é se relacionar consigo mesmo. Vamos ter um vídeo para falar disso, muito legal. A Sala dos Espelhos, não perca. O medo de ter coisas, de perder coisas. Então, esse conto ele é fantástico por causa disso, porque ele traz esse significante forte da morte que a gente pode substituir por vários outros significantes, né? O que a estrutura do conto traz que vale a pena a gente reter? Toda vez que eu nego algo, e se eu nego é porque este algo é importante, se não, tanto faz. Toda vez que eu nego algo, este algo vira sombra. E esta sombra vai bater à minha porta mais cedo ou mais tarde, de forma descarada, obscena, ou de forma disfarçada, camuflada. Tudo que eu nego, tudo que eu evito fazer contato, tudo que eu não quero saber, que eu não quero tocar no assunto, que eu não quero olhar, retorna, bate à minha porta, retorna em busca do meu olhar, pedindo o meu olhar, pedindo a minha escuta, pedindo que eu faça contato, pedindo conscientização. Sombra pede conscientização. Vou dar alguns exemplos. Sintomas, doenças. As doenças, os sintomas, são disfarces. Disfarces de algo muito importante que a gente está negando, que a gente não está querendo escutar, que a gente não está querendo enxergar. Nu e cruamente. Estoura, brota como um sintoma no corpo. É uma forma disfarçada que aquilo que está sendo negado vem se apresentar. Porque não tem como a gente fugir. De sintoma, de dor, de sofrimento físico, não tem como a gente fugir. Essa é a força da sombra. Não adianta fugir de si mesmo. O homem jamais foge de si mesmo. Então, vai aparecer em forma de sintoma. O negado vai aparecer em forma de sintoma, em forma de doença. Farei um vídeo ou mais para falar disso, de alguns sintomas assim que eu acho super fantásticos, obscenos. São sombras batendo
porta de forma assim muito descarada. Um outro exemplo, segredos de família. Segredos que são mantidos por gerações, ao longo de gerações, no porão, socados no porão da família. Ou problemas familiares, que não são olhados, não são tratados, não são conflitados, não são destinados, ficam lá socados debaixo do tapete, lá no porão. Mais cedo ou mais tarde, da forma que for, vai ficar batendo a porta de qualquer geração, a da presente, da futura, vai sentir o segredo batendo a porta. Isso é muito comum. Os segredos familiares, eles sobem do porão para o térreo e atormentam as gerações. Os gregos chamavam isso de machina fatalis, uma engrenagem fatal. Questões que não são iluminadas, conscientizadas, resolvidas, minimamente, tem muita coisa que a gente não resolve, mas a gente dissolve, a gente joga a luz, a gente tira da sombra. Isso já é um puta caminho andado, né? Então, toda vez que a gente mantém na sombra, essas questões mal resolvidas vão atormentar as gerações, geração após geração, até que alguém com mais consciência levanta a mão e fala: opa, não, chega, e para a engrenagem fatal. Então, machina fatalis dos gregos é um bom exemplo de sombra que bate a porta. Um exemplo mais prosaico, mais ordinário, porque bate na porta de todos nós, são os sonhos. Os sonhos são a morte do conto árabe. Os sonhos, o Freud definia o sonho de uma forma linda, né? Os sonhos são a realização disfarçada de um desejo que foi reprimido, que foi negado. Então, os nossos desejos que a gente não pode realizar, ou que a gente não quer realizar, ou que a gente nem quer fazer contato, a gente nega, a gente reprime, recalca. À noite, quando a nossa consciência, o nosso sensor dá uma trégua, o desejo ele vem disfarçado sob a forma do sonho, né? O sonho é como se fosse uma muamba que passa pela alfândega, passa rasteiramente pela alfândega durante a noite por meio dos sonhos. Então, esse é um exemplo muito ordinário de sombra que bate a porta. Por isso que vale a pena olhar para os sonhos. Vale a pena ter um caderninho do lado da cama, onde a gente escreva, antes que a alfândega baixe de novo, impeça a muamba de passar. Vale a pena a gente escrever, se lembrar, porque depois não lembra mais. Tamanha é a censura da nossa consciência, que tem dificuldade de fazer contato com essas questões mais profundas, com os nossos desejos mais profundos. Então, os sonhos são aí uma grande dica aí de sombra que bate a porta. Um outro exemplo que vai ficar para o próximo vídeo é ciúmes. Ciúmes. Ciúmes é um puta exemplo de sombra que bate a porta. Não perca o vídeo dos ciúmes.